Muito bem, internautas, nós estamos de volta para mais uma conversa e hoje nós vamos falar de saúde. Quero falar de sono, de saúde e de ronco. É isso mesmo, tem muita gente que acha que não ronca, mas ronca sim. Quem mora sozinho, por exemplo, não sabe que ronca, não é? Quem é casado, às vezes a outra pessoa dorme mais do que a que está roncando, também não sabe que ronca. E aí tem um problema maior, porque o problema não é o ronco, é a apneia. Por isso, quem está aqui com a gente hoje é o Dr. André Valadares Siqueira, otorrinolaringologista. Eu tenho certeza que muita gente não consegue falar esse nome, vai falar somente otorrino, né, doutor? Ó, eu vou falar para o senhor que é o seguinte, todo mundo na comunicação, quando começa a trabalhar com comunicação, em rádio principalmente, onde eu trabalhava, o desafio é aprender a falar o nome da profissão do senhor, sabia? Quem consegue falar esse nome está apto a Esse é trabalhar. um dos nomes mais difíceis, né, da língua portuguesa, né? Exatamente. Com certeza é realmente bem complexo, né? Então, já começa, a especialidade ela é bem específica justamente já começa pelo nome, né? Complexidade do nome. Só para a gente descontrair aqui, antes da gente entrar nesse assunto tão sério que é a questão do sono, eu queria saber já do senhor o seguinte, já te chamaram de tudo quanto é nome, menos de otorrinolaringologista lá no consultório? Tem alguma coisa assim engraçada que o senhor lembra? Você fala assim, me chamaram disso. Geralmente é Dr. Rino. Doutor Rino? Doutor, agora a gente vai falar de uma coisa séria que às vezes até vira piada, na verdade. Por exemplo, eu estava até comentando aqui antes da gente entrar no ar que já vou colocar a minha situação aqui logo, né? Não estou fazendo consulta não, gente, mas é uma situação vivida por muitos brasileiros aí. Que ronca. Eu ronco porque já me gravaram roncando, eu não quero acreditar que eu ronco, mas fazer o quê? Realmente já fui gravado roncando. E isso é um problema principalmente quando você, por exemplo, divide o quarto com um amigo, ou é casado, às vezes as pessoas não conseguem dormir, mas aí há uma questão muito pior que é a tal da apneia. Então vamos falar tudo sobre esse assunto aqui, mas eu queria primeiramente saber do senhor, o que é que causa o ronco? Tem uma causa específica ou isso é muito amplo? O ronco ele é multifatorial, né? São várias causas, mas a gente pode elencar principalmente 3 principais causas, quais seriam? Uma delas é genética, não é todo mundo que ronca, que quer roncar, que vai roncar, então assim, a gente tem uma característica genética. E como que a gente descobre isso? Perguntando para nossos pais, para nossos avós, se eles roncam, tem que ter algum testemunho familiar. Então, geralmente, você carrega essa carga genética, que eu falo que é responsável por mais ou menos 1/3 da culpa do ronco, né? Do ronco e da apneia, porque o ronco e a apneia a gente fala que é um casamento que geralmente os dois estão juntos, né? Então, é difícil ter só um isolado, ou só o ronco ou só a apneia. Mas acontece. Mas pode acontecer, principalmente o ronco às vezes isolado. Então 1/3 a gente tem essa característica genética, que a gente tem que pesquisar na família, se existe esse risco ou não. O outro 1/3 responsável também pelo ronco e pela apneia seria o excesso de peso. Por que o excesso de peso? Assim, para simplificar, nós, principalmente o homem, a gente fala assim, por que o homem ronca mais que a mulher? Geralmente ele ronca mais que a mulher. Não é porque o homem tem mais peso do que a mulher, ou que a maioria dos homens são mais pesados do que a mulher. Não necessariamente isso, mas é porque o homem, quando ganha peso, principalmente, diferente da mulher, nós homens nós ganhamos peso, acumulamos gordura abdominal e cervical. Então a gente vê que a mulher, geralmente, a gordura se distribui no corpo inteiro. E quando a gente ganha essa gordura cervical, geralmente a gente tem uma musculatura que não deixa essa gordura expandir a região cervical para fora. Porém, a gente vai tendo um fechamento da nossa via aérea, que é principalmente a faringe, né, que é a nossa garganta, que é um tecido mole. Então, a partir do momento que a gente vai ganhando peso, essa faringe ela vai se fechando com a gordura por fora dela. Então, a partir do momento que você fecha a faringe, você tem maior chance de, quando passar o ar nessa região, quando você estiver dormindo, quando estiver com a musculatura relaxada durante o sono,
esse sono, esse ar que vai passar nessa faringe mais estreita, devido à gordura que é depositada nela, essa faringe ela vai ter uma vibração, que é a produção, e vai produzir o som, que é o ronco, e, consequentemente, é o que eu falei, que muitas vezes vem associado ao ronco, é a apneia. Ocorre o fechamento dessa faringe, que é a parada da passagem de ar do nariz para o pulmão. Então, a gente para, literalmente, de respirar por alguns segundos. Isso a gente considera a apneia. Quantos segundos que para de respirar? Geralmente, 20 segundos de parada de respiração, a gente considera uma apneia obstrutiva, que é a apneia mais comum de todas. Então, 1/3 do ronco e apneia pode ser causado, influenciado pela genética, mais 1/3 influenciado pelo excesso de peso ou obesidade, e o outro terço que resta aí como a principal causa seria a questão obstrutiva da nossa via aérea superior, seja nariz, faringe ou até a região mais inferior da faringe. Aí seria alguma alteração que a gente fala, uma alteração anatômica. Aí entram doenças que causam obstrução de obstrução nasal, que seriam desvio septal, a hipertrofia das conchas nasais, que são as carnes esponjosas, o aumento da adenoide, isso já fica no fundo do nariz. Região da faringe, causas que podem influenciar no ronco e na apneia, aumento das amígdalas, a hipertrofia das amígdalas, e um relaxamento de toda essa musculatura da faringe, que também é responsável pelo ronco e apneia. Então essas seriam as 3 principais causas de ronco e apneia. Doutor, é verdade que sinusite também causa ronco? A sinusite, ela pode estar associada ao ronco, porque a sinusite, geralmente, ela causa uma obstrução nasal, um entupimento do nariz, e essa obstrução nasal, ela pode desencadear o ronco, né? Porque a gente vai acabar respirando pela boca durante a noite e vai acabar roncando também. Mas essa questão do ronco, no caso da sinusite, só pode acontecer quando, por exemplo, a pessoa está numa crise? Ou isso pode ocorrer direto também? Não, pode. Existem casos de sinusite crônica, onde a pessoa ela vai ter uma obstrução nasal crônica também, consequente à sinusite crônica. Então, aí você vai ter um ronco desencadeado pela sinusite crônica, e a pessoa fica com sintomas crônicos, ficam meses e anos com aquele sintoma de obstrução nasal, e isso aí, consequentemente, vai levar ao ronco também. E é associado à sinusite crônica. O senhor falava que a questão da apneia é o que causa maior perigo à vida do ser humano. Tem pessoas que chegam a ter uma parada a cada 1 minuto à noite? Exatamente. E o que acontece? A apneia, como definição, é uma parada respiratória de 10 a 20 segundos. Né? E a gente define muito bem essas paradas através de um exame que se chama-se polissonografia. O que é a polissonografia? É um exame que você tem como fazer em casa, que existe um portátil que você instala em casa, mas o exame mais completo e que a gente consegue analisar melhor o sono é aquele que você dorme num laboratório de sono, você vai ser monitorado durante toda a noite, e aí a gente vai conseguir identificar quantas apneias você tem por hora. E a gente quantifica. Até 5 apneias por hora, que são 5 paradas a cada 60 minutos, a gente considera normal. É um indivíduo normal ter até 5 apneias por hora. Então, assim, você parar de respirar por 20 segundos até 5 vezes em 1 hora de sono, isso é considerado normal. Acima de 5... Então, qualquer pessoa tem essas paradas quando dorme? 5 apneias por hora é fisiológico para todo mundo. Eu não sabia, para muitas vezes quem tinha apneia mesmo. Não, a apneia ela é fisiológica até 5 paradas por hora. A partir de 5 a gente já considera patológico, uma doença. Né? E aí a gente tem as classificações de acordo com essa numeração. De 5 a 15 paradas por hora, apneias por hora obstrutivas, a gente considera uma apneia leve. Acima de 15 a 30 apneias paradas de apneia por hora, a gente considera uma apneia moderada, e acima de 30, uma apneia grave. Então a gente consegue quantificar o grau de apneia que o paciente tem. Existe uma grande diferença entre ter
uma apneia leve de um paciente que tem apneia grave. Qual que é a E as diferença? consequências, a diferença são as consequências que você tem no seu organismo. Quanto mais paradas você tem, quanto mais apneias você tem durante a noite ou durante a hora de sono, maior o risco que você tem de eventos cardiovasculares, que seriam o quê? Aumento de pressão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC, que são os acidentes vasculares cerebrais. Então, a gente tem, durante essas paradas respiratórias, que são as apneias, nós temos a liberação de adrenalina no nosso sangue, nós temos liberação de hormônios, principalmente hormônios de estresse, que fazem com que o batimento cardíaco aumente, que a pressão arterial aumente, e isso aí aumenta o risco de você ter um evento cardiovascular durante a noite de sono. Então, essa seria a principal consequência da apneia obstrutiva do sono. Consequência para a nossa saúde e para a nossa vida, né? E existe alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir, primeiro, de ter o ronco? E há uma outra forma de tratar o ronco? Ele tem cura? Ou tem que... Porque eu vejo muita gente usando aquele aparelhinho, como que é o nome? CPAP. Exatamente, muita gente usando aquele aparelhinho. Aquilo ali é muito desconfortável, né? Bom, na minha concepção, para você dormir com um trem daquele no nariz é horrível. Tem um jeito de que não precisa desse motorzinho, de repente? Sim, com certeza. Assim, a melhor prevenção que a gente fala para a apneia e para o ronco, principalmente para a apneia, que é um problema que pode ter consequências para a nossa saúde, melhor prevenção é o quê? São boas práticas de saúde, de vida, né, que a gente tem que ter. Que seria o quê? A gente ter uma alimentação mais adequada, mais natural, a prática de atividades físicas, o controle mesmo do nosso peso, né? A gente tem o controle para que não se fique em sobrepeso, porque todos esses fatores, principalmente o sobrepeso, são os que mais impactam na causa da apneia, né? Então, inclusive, assim, é até interessante remeter essa questão do sobrepeso, que é muito importante nós controlarmos o nosso peso a partir de práticas adequadas de vida, atividade física, alimentação. É importante lembrar também que, lembrando dessa pandemia que nós passamos aí agora, qual foi o maior fator de risco de morte com pós-Covid ou durante a doença do Covid? Obesidade e sobrepeso. Todos os trabalhos mostraram isso. Esse foi o principal fator de risco. Então, se a gente lembrar, infelizmente, das pessoas, dos entes que nós perdemos durante essa catástrofe que nós vivemos, a gente vai ver que a grande maioria tinham ou sobrepeso ou obesidade. Então, assim, a gente vê que o simples aumento de peso, ele traz consequências drásticas para o nosso organismo. Entre elas, a apneia. Então, uma prevenção importantíssima para que a gente não evolua com ronco e apneia é o controle do peso. Dependendo do que eu como antes de dormir, do que eu janto, isso pode piorar a questão do ronco? Exatamente. E aquela história que se você dormir de barriga para cima também, você ronca mais? Existe o que acontece? Se a gente se alimentar muito antes de dormir, nós vamos ter uma noite mais agitada e geralmente a gente tem uma maior chance de ter uma noite com ronco e apneia, né? E existem também medicamentos ou substâncias tipo o álcool, né, a bebida alcoólica, que também influenciam no nosso ronco e podem aumentar a nossa chance de ter apneia. Como assim? Tanto o álcool quanto medicamentos controlados, medicamentos que são usados para ansiedade ou às vezes para depressão, eles causam um relaxamento muscular muito grande. E esse relaxamento muscular é o que exatamente vai fazer com que a gente tenha apneia à noite, né? Tanto então álcool... ele pode causar apneia, o medicamento? Pode. Tanto o medicamento quanto a bebida alcoólica. Porque a gente relaxa muito, a gente dorme muito relaxado, e a musculatura vai colabar e a gente vai ter a apneia obstrutiva do sono. Existe a apneia posicional também. Porque só abrindo um parênteses antes do senhor responder, eu tenho uma informação aqui muito importante no meu caso, que é o seguinte, diz que quando eu viro de lado, eu ronco menos. Exatamente. Inclusive, nesse exame de sono, que é a polissonografia, existe um sensor de posição que a gente vê, que a gente consegue definir se o paciente tem apneia posicional, que é relacionada ao decúbito deitado com a barriga para cima, que é o decúbito dorsal. Tem paciente que tem apneia só quando está com a barriga para cima.
porque exatamente pela característica da faringe colabar só nessa posição com a barriga para cima. E aí, assim, são poucos pacientes que têm essa causa, que é posicional, né? Não é a maioria dos casos, mas existem pacientes como no seu caso. E muitas vezes a gente fala assim, quando a causa é só a posição, que é só dormir com a barriga para cima, aí se você virar de lado, para de ter apneia, e o exame mostra isso, que quando você está de lado, você para de ter, e quando você está com a barriga para cima, você vai ter apneia, você tem a comprovação do exame, existe um tratamento super simples, simplificado, de lado. Que é antigo, que é dormir de lado. Mas como é que você vai fazer para dormir Mas de lado? dói. Não é nem isso, mas você acaba é sério? involuntariamente voltando para a posição da barriga para cima. Você vai rolar à noite, né? Você vai rolar à noite. Aí tem uma medida que a gente faz, que é até engraçada, mas isso realmente surta efeito, que é você fazer um bolso no seu pijama, nas costas, e colocar uma bola de tênis. Porque aí quando você ficar com a barriga para cima, você vai ficar assim, incomodado e vai virar de lado. E isso funciona, realmente. Existe evidência científica que isso funciona, entendeu? E aí o paciente não tem apneia. Com esse simples ato de você forçar que ele durma de lado. Então, se ele tiver esse tipo de apneia, se ele fizer isso, ele não vai precisar nem de medicamento, não precisa de medicamento, não precisa de CPAP, não precisa de nada. Só a posição. E existem alguns travesseiros que são mais longos, que aí você consegue ficar mais de lado. Ele vai te deixar na cama posicionado mais de lado, né? Com relação ao tratamento, você me perguntou. Aquilo que tem uns casos que precisam de cirurgia, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que sempre avaliar se o paciente, ou se a pessoa que tem essa queixa de ronco e apneia não tem alguma alteração anatômica. Que aí é o que a gente fala que é o tratamento cirúrgico que a gente pode ser feito no nariz, né? Porque muitas vezes a obstrução nasal crônica, ela leva ao ronco e apneia, quando é só o caso da obstrução influenciar. Então você trata o nariz cirurgicamente ou trata com medicamentos, você melhora essa respiração, o paciente vai melhorar o ronco e apneia. Existem tratamentos também que a gente faz na faringe, que são tratamentos cirúrgicos na faringe, onde você abre espaço para que o ar passe com maior facilidade e não tenha esse colabamento e não tenha essa vibração que vai produzir o ronco. E existem também alguns casos de alterações esqueléticas. Então, são pacientes que têm, muitas vezes, a mandíbula e a maxila retroposicionada. Então, a gente tem essa retroposição e aquela cirurgia que é feita a ortognática, né, onde se faz o avanço da maxila e da mandíbula, aí é uma cirurgia esquelética que a gente fala, isso acaba puxando a nossa face para frente e a gente aumenta o espaço para passagem de ar na faringe. Não deforma, não? Não, porque a pessoa já tem essa anatomia desfavorável, né? Isso esteticamente não é legal, então você acaba corrigindo esteticamente o rosto da pessoa. Estou falando, já dá um medo de fazer esse negócio, quando eu penso que tem que Mas assim, esses casos são raros, né? São muito raros. Geralmente a gente trata o nariz e a gente consegue melhorar sem que é uma cirurgia muito menos invasiva, que é feita por vídeo, né? Então a gente, com tratamento cirúrgico simples, nasal, muitas vezes a gente consegue melhorar quando é o caso do paciente que a causa é só o nariz. A apneia mata muito? Com certeza mata por essas consequências que a gente tem, mas a gente fala que a apneia ele é eu uso um termo, mas assim, ele é um assassino silencioso. Por quê? Porque ela acontece durante o sono. Eu nunca vi ninguém falar assim, o fulano morreu de apneia. Morreu de apneia, exatamente. Teve a parada cardíaca, teve um AVC, né? Mas você vai ter consequências para a sua vida e eventos cardiovasculares decorrentes da apneia. Não que a pessoa vai morrer dormindo. Nunca aconteceu isso. Eu ia perguntar isso da pessoa ter uma apneia e morrer tendo uma apneia. Isso não acontece. O que acontece são as consequências que ela leva para o seu organismo. Ela vai arrebentando, vai arrebentando o seu organismo. Com o passar dos anos, isso vai tendo consequências. E aí, existe também o tratamento que é o CPAP, que você perguntou. O CPAP, o que ele é? Ele é uma sigla em inglês que é Continuous Pressure Array, que é você usa uma máscara que é conectada a um aparelho de pressão positiva, você joga um ar positivo
Você dorme com aquela máscara que pode ser só no nariz, boca e nariz, ou só na boca, e aquela máscara ela vai emitir uma pressão positiva de ar para que a sua faringe fique aberta durante a noite. Aí você não vai ter apneia. E aí a gente tem como fazer um teste, fazer o exame também usando o CPAP. Então você faz o exame sem o CPAP e com o CPAP. Aí você vê que o paciente tem 100 apneias por hora e ele zera a apneia com o CPAP. Usar esse CPAP aí que o senhor fala é muito comum, né? A maioria das pessoas que eu conheço que tem problema com ronco usa esse aparelho. É muito comum porque a apneia grave é muito comum. E ele só é indicado em caso de apneia grave? Geralmente a gente indica em caso de apneia grave, porque assim, justamente por a questão da adaptação, porque todo mundo tem realmente preconceito em dormir com um aparelho, dormir conectado a um aparelho que tem um tubo e você vai ficar respirando, é lógico que vai te atrapalhar a movimentação durante a noite e ao seu parceiro, vai ter um barulho, vai ter uma máquina ao seu lado da sua cama, mas assim, para o paciente que tem apneia grave, a primeira vez, é o que a gente fala, o paciente usa uma noite, ele não quer tirar mais aquilo da vida dele. Ele não quer mais dormir sem aquilo lá, porque ele para de ter aquela sonolência durante o dia, porque existem consequências também de disposição no seu dia a dia. Se você não dorme bem, você imagina, você tem 60 apneias por hora, ou seja, você para de respirar a cada minuto. Você não dorme à noite. Você acorda, parece que um caminhão passou em cima de você. Você acorda 60 vezes por minuto. Por hora, né? E isso aí, durante o dia, você fica, é aquela coisa que você senta, você está esperando sentado em uma cadeirinha, você tá dormindo. Ou você quer dar uma voadora em qualquer pessoa que passou à frente. Você fica irritado, né? você dorme no trânsito, você dorme em qualquer lugar. A partir do momento que o paciente que tem uma apneia grave dorme com CPAP, no outro dia ele acorda com uma disposição incrível. Muda completamente a vida da pessoa. Então, assim, muda a qualidade de vida também. Não somente são as consequências para a saúde. Tem um remédio dentro desse negócio? Coloca um remédio nesse Não tem remédio. É só o ar mesmo? É só o ar. É só um fluxo de ar para manter a faringe aberta. Interessante isso. É só isso. Única e exclusivamente isso. Que é o que a gente tenta fazer com a cirurgia, mas muitas vezes somente a cirurgia não resolve quando é uma apneia grave. Aí você tem que muitas vezes associar a cirurgia, melhorar a respiração nasal com o CPAP, né? Principalmente no paciente que demora muito para procurar um atendimento médico, demora muitos anos, a pessoa fica muitos anos com ronco e apneia, e isso aí vai causando uma flacidez muscular e alterações anatômicas na nossa faringe, que aí muitas vezes lá no futuro é só o CPAP que vai resolver o problema. Então, eu conheço pessoas, doutor, e eu também já usei bastante, mas tem gente que, assim, usa de forma indiscriminada, que é aquele sorinho, aquele outro que... para descongestionar, né? Exatamente, usa muito. Aquilo faz mal? Faz muito mal. Aquilo lá são vasoconstritores, né? O que é o vasoconstritor? O vasoconstritor está presente no Nelsoro, no Naridrim, no Afrin, no Aturgil, tem vários no mercado aí. E como é que ele faz o efeito desentupindo o nariz? No nosso nariz, dentro do nosso nariz, nós temos duas estruturas, uma em cada fossa nasal, que são as conchas nasais, que é a carne esponjosa. A concha nasal, ela é ricamente vascularizada, ou seja, tem várias artérias e veias no interior dela, e é um tecido erétil, então ele dilata e contrai conforme o ambiente, a umidade, o calor, o frio. Ele é um tecido que ele se adapta ao clima do meio ambiente. Para quê? Para poder filtrar o ar que a gente leva para o pulmão. Então é a concha nasal que faz com que nós aqui em Goiânia, hoje em dia, que a gente está em julho, agosto, setembro, a gente está no clima desértico, a 10% de umidade, é a estrutura maravilhosa que faz com que o ar que passa durante a respiração nasal, ela transforma essa umidade de ambiente, que é 10%, esse ar que passa pelo nariz, ele chega no pulmão a mais ou menos a umidade sanguínea. Então, como é que ele faz essa transformação de umidade? Através passando a umidade do sangue para o ar. Então, essa estrutura é a estrutura maravilhosa que faz com que
o nariz tem essa função. Nossa, é maravilhoso mesmo, doutor. Eu vou falar pro senhor. Eu de tenho umidificar, carne filtrar, esponjosa. que é a carne Eu esponjosa. sou todo lascado, gente. Sou todo lascado. E como ela é vascularizada justamente para fazer essa filtragem, essa umidificação do ar, para que isso não chegue no pulmão e tenha algum tipo de lesão no pulmão, ela é muito vascularizada. E aí, remetendo aos medicamentos que desentopem o nariz. Como é que ele desentope? Ele é um vasoconstritor. Na hora que você pinga, ele vai entrar nessa mucosa, dessa carninha, e vai cair na corrente sanguínea, nos vasos e nas artérias que tem nele. Ele é um vasoconstritor, ele contrai o vaso. Então, a partir do momento que ele diminui o vaso contraindo, ele vai abrir espaço para o ar passar. Qual que é o problema? O uso crônico disso vai acabar desencadeando uma rinite, que a gente chama que é vasomotora, que ocorre um descontrole nessa contração e dilatação. Por isso que toda vez que, se você perguntar para uma pessoa que é viciada em vasoconstritor, o medicamento, toda vez que ele usa, ele vai fazer cada vez menos efeito e vai piorando a sua rinite. E você vai aumentando o uso. E você vai aumentando o uso e vai aumentando o seu vício. E qual que é o principal problema que eu vejo do vasoconstritor? Como ele é um vasoconstritor, ele é derivado da adrenalina. E ele vai cair na corrente sanguínea, porque ele vai ser absorvido pelo nariz. Quando ele cai na corrente sanguínea, derivado da adrenalina, vão ter efeitos cardiovasculares, taquicardia, batedeira, aumento de pressão arterial. Então você pode ter eventos cardiovasculares também pelo próprio uso, pelo simples uso de um vasoconstritor. Isso combinado com a apneia. É uma catástrofe. Você está somando, está potencializando duas coisas que podem aumentar o risco de um infarto, de um AVC, né? Tanto que assim, é extremamente contraindicado o uso de vasoconstritor, esses neosoros, essas medicações que desentopem o nariz em criança. Porque tem casos de uma gotinha causar uma parada cardiorrespiratória em criança. É preocupante isso aí. Isso é muito preocupante. Às vezes a criança está gripada, a mãe pega um sorinho, acha que não tem nada a ver. Não tem nada. Mas aí nesse caso foi trocado, né? A mãe comprou, era para ser mas porque às vezes fala que é de adulto e criança, mas mesmo infantil ele faz mal. Ele faz mal, mesmo. Porque ele tem a metade da dose do vasoconstritor, mas mesmo assim ele faz mal. É interessante, né? Porque faz mal. Por que vende sem receita, por exemplo? Vende o uso indiscriminado e liberado, mas é perigosíssimo. Muito perigoso, muito perigoso. Infelizmente, e assim, centenas de pessoas, milhares de pessoas são viciadas em vasoconstritor. E outra coisa, é importante a gente lembrar que existe tratamento, porque a partir do momento que a pessoa vicia, ela fica dependendo quimicamente do medicamento e você piora o seu quadro de rinite, você causa uma rinite contra o medicamento. Então, existe tratamento para isso, para você conseguir tirar, isso é fácil de ser feito. Para conseguir... Você tira o vício e você melhora a respiração da pessoa também, sem ter que ficar usando o vasoconstritor. Então, a pessoa tem um problema, pode arrumar 2. Tem como a gente 3, desmamar facilmente. Isso é muito fácil de fazer. Só basta o paciente querer, né? Doutor, as pessoas demoram muito para procurar ajuda médica quando se trata de ronco e apneia? Muito. Eu acho que, primeiro, assim, geralmente o ronco e apneia, como eu disse, ele é mais comum nos homens por a questão da anatomia e da questão da gordura que é depositada no pescoço. E o homem, por si só, é um ser que... ele leva com a barriga, né? Ele vai levando... Ele não gosta de procurar assistência. E assim, geralmente, o homem que geralmente vai sempre com a esposa, sempre, ou com a namorada. E geralmente o homem ele já está num estágio mais avançado, que é num estado ou moderado ou grave de ronco e de apneia. Então, assim, ele espera muito tempo, ele demora muito tempo para procurar uma ajuda. E a apneia, como é algo silencioso, né, uma doença silenciosa, a pessoa ela vai tomar consciência que ela tem apneia só quando a acompanhante dele, a esposa dele, não aguenta mais ele roncar e parar de respirar à noite. Ela fica preocupada, porque ele para, ela acorda ele e ela acorda junto também. Então, acaba que se demora muito para se procurar ajuda e muitas vezes espera chegar num estágio mais avançado e por isso que a maioria dos pacientes, quando fazem o diagnóstico, tem que usar o CPAP,
porque já está num estágio mais avançado e às vezes não tem uma cirurgia que seria uma coisa mais simples, uma coisa mais resolutiva, que poderia resolver o problema do paciente. Então, a orientação é procurar. Qual que é o momento certo de eu procurar? Que momento que eu falo assim, preciso procurar Olha, a partir do momento, assim, com relação... Ronco é alguém presenciar e falar para você, você eu ronquei. Igual você falou, às vezes eu posso não ter apneia. Então, eu ronquei, já é um indicativo que eu preciso procurar um especialista. Você tem que procurar um especialista. O paciente tem nariz entupido a maior parte do tempo. É um indicativo de procurar, porque você pode estar roncando em decorrência do nariz entupido. Pessoa que tem uma sonolência excessiva durante o dia. Você acorda e fala assim, nossa, parece que eu não dormi essa noite, eu tô sem energia, não consigo fazer nada, e dia após dia você está assim, você dorme, apesar de ter dormido por muitas horas, porque pelo menos de 6 a 8 horas é a média aí que a população em geral precisa de dormir. Você dorme 6, dorme 8 horas, dorme às vezes 10 horas e fala assim, nossa, eu tô cansado, eu não tenho energia, eu não consigo desenvolver meu trabalho, não consigo fazer uma atividade física, porque fica no ciclo vicioso de falta de energia e aí tem alguma coisa errada. Então esse é o momento de procurar ajuda para que se faça um diagnóstico o mais precoce possível e para que a gente consiga corrigir, mesmo com prevenções, com orientações, às vezes uma orientação nutricional, uma orientação alimentar, né, atividade física, isso tudo vai fazendo com que você tenha uma higiene de sono melhor e que previna o ronco e a apneia, né? E outra coisa que é importantíssima também que eu considero, atividade física, principalmente atividade física muscular, que é a musculação propriamente dita. A gente fala que nós, a partir dos 20 anos, a gente vai perdendo de 10 a 20% da nossa musculatura, né? A cada 10 anos você vai perdendo de 10 a 20% da nossa musculatura. Então a musculação é uma atividade física importantíssima para a nossa sobrevivência, né? E o que a musculação ajuda para prevenir ronco-apneia? A partir do momento que você tem a musculatura mais forte, mais rígida, não uma musculação que é aquela musculação estética que a gente fala, mas uma musculação funcional, né? Você também trabalha essa musculatura cervical, do pescoço, da faringe, juntamente com uma musculação. Então isso aí vai fazer com que você tenha um tônus muscular mais rígido na região do pescoço e da faringe e vai prevenir ronco e apneia. Bom, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu ainda tenho 2 perguntas aqui, vou aproveitar a presença do doutor para fazer. A primeira, todo mundo vai roncar em uma determinada idade? Porque tem gente que não tem problema com ronco ali até os 40, 50. Na hora que chegar na terceira idade, todo mundo vai ter propício a ter o ronco? Ou não? Isso aí é mais questão de genética mesmo? Não, eu falo que pelo menos metade da população, a partir de 40, 50 anos, vai ter ronco e apneia. Assim, é uma incidência e uma prevalência muito alta. Então é uma idade já para ficar em alerta. É uma idade para ficar em alerta. A partir dos 40, 50 anos é uma idade para que se faça uma avaliação, né? Porque é uma doença muito comum, é uma doença silenciosa e que requer o diagnóstico e o tratamento necessário. E o risco é maior depois de uma certa idade, né? Depois de uma certa idade, o risco é maior. Por isso que a gente fala assim, por que tem tanta gente tomando remédio para pressão alta, vamos supor? Um exemplo, que é a grande consequência do ronco e apneia. Provavelmente é por causa do ronco e apneia. E também, muitas vezes, associado ao peso, né? Então, lógico que a pressão arterial aumentada também tem causas genéticas, como o ronco e apneia também tem. Porém, muitas vezes uma doença silenciosa como a apneia, com o passar dos anos, ela vai ter a consequência que é a pressão arterial. A partir do momento que você consegue tratar e melhorar a apneia, muitas vezes você consegue até tirar o medicamento da pressão arterial que o paciente teria que tomar todo dia. E a minha outra pergunta muitas vezes as pessoas não procuram um especialista porque muita gente não tem plano de saúde. O Brasil é uma realidade e no SUS é muito difícil esse tipo de especialista. É um tratamento caro, doutor? Não é um tratamento caro, com certeza não. Eu acho que quando a pessoa quer e está sendo incomodada com isso, assim, eu falo que eu tenho
mais ou menos aí 25 anos de profissão, e eu trabalho no SUS também, então trabalhei muito tempo na UFG e trabalho no CREA. É um dos homens mais concorridos, eu tenho certeza, para conseguir fazer uma consulta. Eu não sei. A demanda é muito alta. É porque na realidade a gente fica com os residentes, né? Então acaba que a gente atende com uma equipe grande. Então acaba que a gente consegue atender bastante paciente. Mas assim, eu falo que o SUS no Brasil e em Goiânia especificamente, ele funciona muito. Realmente funciona muito bem, né? É tudo uma questão de gestão mesmo. Eu atendo pelo SUS, né? Então eu falo assim, basta querer, né? E eu sei de dezenas de otorrinos, por exemplo, da minha especialidade, que atendem em Goiânia pelo SUS, né? Seja nos postos de saúde ou nos hospitais terciários, que é o meu caso. E a gente realiza cirurgias também para apneia e para ronco pelo SUS na rede pública aí. Então, assim, basta querer, né? Eu acho que a questão monetária pode influenciar, mas basta querer. E, assim, o tratamento, muitas vezes, ele é simples, né? E não requer tanto investimento financeiro. E diferente quando precisa de uma cirurgia, né? Que aí já tem uma outra... Sim, aí já tem um outro tipo de investimento, mas a gente pode... só essa orientação com relação à prevenção, eu acho que é algo que ajuda bastante, né? Porque para a pessoa conscientizar que o sobrepeso, a falta de atividade física vai impactar no futuro com relação ao ronco e apneia. Por isso que é importante a prevenção. Doutor, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Se tiver algum assunto que eu deixei de falar, o microfone está aberto para o senhor. Eu queria comentar assim, a respeito do CPAP. Né? Você comentou do CPAP, que todo mundo realmente tem um certo preconceito com relação a esse aparelho, mas assim, a gente fala que ainda hoje, se você colocar na internet, por exemplo, no Google, colocar ronco e apneia, que é muito prevalente, muita gente vai lá e coloca no Google lá, ronco e apneia. Vão ter milhares de dispositivos à venda. Tem um negocinho que você coloca assim no comercialmente, nariz, centenas, milhões, no mundo inteiro. Que não funciona? Aplicativos. Tem um negócio que cola aqui também, tem um negócio que cola. Assim, né? São casos muito específicos, né? Mas a maioria não funciona. O que acontece? Existem milhões de dispositivos na internet que eles vendem apelando um tratamento e uma cura do ronco e da apneia. E assim, até hoje, assim, de evidência científica, que é trabalho, pesquisa, mundialmente, ainda o melhor tratamento para apneia grave, no caso de paciente que não tem indicação cirúrgica, ainda é o CPAP. Ainda hoje, 2023. Então, assim, todos esses dispositivos que existem comercialmente aí no mundo inteiro, nada ainda tem tanto impacto positivo no tratamento e na melhora da apneia quanto o CPAP. Certo. Muito obrigado, doutor, pelo esclarecimento. Aqui está sempre aberto quando você precisar falar com a população e algum caso específico também. Eu sei que tem vários assuntos para tratar nessa especialidade, mas foi muito esclarecedor porque o sono é algo que as pessoas, e o ronco é algo que as pessoas falam muito pouco, né? Sim. A qualidade do sono, a questão do ronco, muitas pessoas nem aceitam que roncam, né? Sim. Como eu comecei falando do início, então é bastante importante ficar atento para isso também. Um abraço para o senhor, para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro.